Olá, aqui é o Arthur do Pronto para Investir, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te falar como que você pode sair do salário mínimo e acumular R$ 10.000 investidos. Neste vídeo eu vou te passar dicas práticas que inclusive eu coloquei em prática na minha vida para sair do salário mínimo e poder acumular um patrimônio que realmente me trouxesse segurança. Você vai ver que mesmo que você esteja ganhando pouco dinheiro atualmente, dá para você começar a investir, dá para você acumular um patrimônio relevante e principalmente sair do salário mínimo. Quem me acompanha há mais tempo, principalmente no Instagram, sabe que o meu primeiro salário foi um salário mínimo. Eu comecei trabalhando como aprendiz de churrasqueiro no Shopping Cidade, que fica no centro de Belo Horizonte. Inclusive eu até trouxe aqui, para o vídeo, a carteirinha, que eu tinha para acessar o shopping onde eu trabalhava. Isso já tem 9 anos. Na época o salário bruto, eu lembro que era de R$ 724 e líquido entrava para mim cerca de R$ 600 mais ou menos. Porém, desde o meu primeiro salário, apesar de não saber como investir, eu já coloquei como meta guardar parte do que eu recebia. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu sabia que eu ganhava mal e eu sabia que se eu juntasse um dinheiro, isso ia me permitir experimentar outras possibilidades. E eu acho que o primeiro conceito que você precisa entender é o conceito da sua hora trabalhada. Se a gente coloca aqui na planilha, por exemplo, que o seu salário mensal é de R$ 1.320, considerando 22 dias úteis no mês, mais ou menos, você receberia por dia R$ 60. Dessa diária, você vai trabalhar pelo menos umas 8 horas por dia, isso daria aqui R$ 7,50 o salário por hora. Aqui no Brasil, como a gente não recebe por hora, inclusive no salário mínimo, por exemplo, eles consideram que você tem um descanso semanal que é remunerado. Se você pesquisar por aí, eles vão considerar inclusive 30 dias, ou seja, uma diária de R$ 44 e um salário por hora mínimo que vai dar R$ 6, tá? Daria um pouco menos de 8 horas aqui se fosse considerar 6 dias de trabalho na semana. Eu vou deixar aqui 22 dias, mas aqui a gente já vê um problema muito sério. Por quê? Com um salário de R$ 1.320, primeira coisa, esse dinheiro não entra líquido para você. Se a gente acessa aqui a calculadora de salário líquido, vamos colocar aqui, R$ 1.320, vou deixar aqui sem descontos e sem dependentes. A gente vê que teria que pagar INSS sobre esse valor, então R$ 100 vai para o INSS de forma compulsória, Você não tem como evitar este pagamento e o valor líquido daria R$ 1.220. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender. O salário que está na sua carteira não é um salário que você recebe, porque não entra líquido para você. O que entra líquido em um salário mínimo, por exemplo, seria R$ 1.219. Isso já vai jogar a sua hora aqui para R$ 6,93. Um salário que por dia trabalhado vai dar R$ 55. E na época que eu ganhava um salário mínimo, o que eu comecei a pensar? Eu vou usar os dados aqui do salário mínimo atual para você entender. Se eu ganhasse R$ 1.219 líquido por mês, quando eu conseguisse juntar R$ 1.219, eu poderia ficar um mês sem trabalhar. E aí o que eu comecei a pensar? Quanto que eu precisaria para ficar 3 meses? Quanto que eu precisaria para ficar 6 meses? Quanto que eu precisaria para poder ficar 1 ano sem trabalhar e poder arriscar outras coisas? Poder procurar um emprego melhor, poder fazer um curso, poder abrir um negócio. E essa começou a ser a minha meta. Porque se você tem um salário mínimo que entra líquido para você de R$ 1.219, se você cria uma nova renda de R$ 610, por exemplo, a cada 2 meses você consegue 1 mês de salário, que pode ser 1 mês no futuro que você não vai trabalhar, que você vai focar em outras coisas. Isso é um ponto importante porque dependendo da área que você está trabalhando, dependendo da empresa que você está trabalhando, você pode não ter perspectivas de crescimento. Então nós não devemos ficar dependendo da boa vontade de outras pessoas para a gente poder enriquecer. Se existe a possibilidade de você crescer na empresa que você está, trabalhe mais que todo mundo, estude, foque em aprender novas habilidades para que você cresça nessa empresa. Mas dependendo de onde você está trabalhando, pode não ter nenhuma perspectiva de crescimento. E aí o ideal é você acumular dinheiro que te permita ter tranquilidade financeira para fazer outra coisa. E no meu caso foi essa segunda opção. E para que eu pudesse acumular um patrimônio e investisse esse dinheiro para ter os juros compostos me ajudando ali a acumular um patrimônio maior, eu tinha 2 opções. A primeira opção é guardar uma parte do salário que eu recebia. Mas como o salário é mínimo, dependendo da sua situação, pode ficar muito apertado. Dependendo você tem filhos, dependendo você tem gastos altos. E sempre que você foca em guardar parte do quanto você ganha,
você sempre vai ter um valor limitado para guardar. Porque uma pessoa que tem um salário de 1.219 líquido não consegue guardar 1.500 por mês. Agora, se você focar nos seus ganhos, você não tem limite. Porque tem pessoas que têm um salário de 1.500, tem pessoas que têm um salário de 15 mil, tem pessoas que têm um salário de 150 mil. Não há limite. Então, mesmo que você comece tentando guardar algo do valor que você já recebe, não perca de vista a possibilidade de aumentar os seus ganhos, porque para isso você não tem limite. Então, desde o meu primeiro salário, eu defini um valor que eu iria guardar todo mês. Não era um valor alto, mas isso aos poucos ia me dando mais segurança para se eu tivesse algum problema de saúde, para se eu fosse demitido, para se eu quisesse pedir demissão no futuro, eu tivesse algum valor que pudesse me ajudar nesses momentos. E isso é algo que eu recomendo para você também. Você começar a investir com pouco. Por que vale a pena? Não é necessariamente pelo retorno que você vai ter com pouco investido, mas é porque você cria o hábito, e com este hábito, você passa a ter consistência e tem os juros compostos trabalhando a seu favor, o que faz com que o pouco vire muito ao longo do tempo. Eu já vou te falar quais são os investimentos que você pode utilizar, mas antes de te falar, é importante você entender que vale a pena começar a investir com pouco. A minha aluna Carol, por exemplo, o primeiro investimento dela foi R$100. Ela não sabia muito sobre organização financeira, não conseguia guardar dinheiro, mas foi o primeiro passo dela. Hoje, depois de mais de 2 anos na mentoria 5P, ela já possui mais de R$25 mil investidos. Então, quando você começa com pouco, é muito mais fácil você ter o compromisso de seguir investindo, mesmo quando você consegue um salário maior. E aí, qual a primeira dica que eu posso te passar aqui e que eu coloquei em prática e funcionou para mim? Fazer alguma renda extra onde você tem um pagamento maior do que o salário que você tem atualmente. Então, se você recebe R$55 por dia trabalhado, por exemplo, você pode buscar um trabalho como renda extra que te pague mais do que isso por dia. O que eu fiz? Na época, eu trabalhei como garçom no final de semana. Eu lembro que eu recebia, na época, isso já tem mais de 9 anos, R$100 por dia. Então eu procurava essas empresas de eventos, né? E trabalhava em festa de aniversário, casamentos principalmente. E eu trabalhava 6 horas em troca de R$100. E aí qual que é a grande sacada? Todo o dinheiro extra que você receber, invista. Porque fazendo isso, você vai conseguir acumular um patrimônio que de fato te permita crescer financeiramente. Não só através dos investimentos, que eu já vou apresentar para você quais você deve utilizar, mas principalmente pelas oportunidades que este patrimônio pode te permitir agarrar. No meu caso, por exemplo, foi ter um dinheiro para poder abrir meu negócio. Porque o meu sonho era empreender. Mas talvez o seu sonho seja ter um emprego melhor. Então você pode acumular um patrimônio que te permita pedir demissão e ter tranquilidade para poder se aperfeiçoar profissionalmente, podendo estudar, podendo fazer cursos, podendo desenvolver novas habilidades, como vendas, liderança, oratória, para que de fato você consiga um emprego melhor. Ou mesmo, se você quiser prestar um concurso público, você pode conseguir juntar um valor que te permita estudar por 1 ano, por exemplo, por 2 anos, até que você passe neste concurso. Então a grande sacada é, quem tem dinheiro, faz dinheiro. E quem não tem, faz o quê? Precisa adquirir conhecimento para começar a fazer dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro para fazer dinheiro, você depende do seu trabalho, do seu tempo, daquela que nós chamamos de renda ativa. Ou seja, nós temos 2 tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. Renda ativa é aquela que vem do seu tempo trabalhado. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. E a grande maioria dos brasileiros tem apenas uma fonte de renda, que é o seu próprio trabalho. E enquanto você não descobrir uma forma de fazer dinheiro enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Ou seja, além da sua fonte de renda ativa ou das suas fontes de renda ativa, é importante você criar novas fontes de renda, que sejam de renda passiva, ou seja, aquelas que não dependem apenas do seu tempo trabalhado para que você faça dinheiro. E a melhor forma de você aumentar o seu salário é aumentando o preço da sua hora. E é aqui que muitas pessoas erram. Porque eu já vi muita gente comentando nas redes sociais, por exemplo, se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Muito pelo contrário. A época que eu mais trabalhei, que eu mais me dediquei, que eu mais corri atrás, foi a época que eu ganhava um salário mínimo. Porque se o salário é mínimo, o esforço tem que ser máximo, para você sair daí o quanto antes. A pessoa às vezes acha que trabalhando mal, ela vai estar punindo o chefe dela, punindo a empresa que ela trabalha. Ah, já que eles não me pagam bem, eu não vou trabalhar bem. Só que a pessoa mais prejudicada é você, que ganha um salário mínimo. E se você ganha um salário mínimo e tem um esforço mínimo, por que alguém te pagaria mais
do que você já recebe. Se você não faz valer a pena nem um pouco o que você recebe, como que você espera ganhar muito? É por isso que você tem que trabalhar muito, se esforçar muito e principalmente buscar formas de gerar mais valor para a empresa. Porque quanto mais valor você consegue gerar para uma empresa, mais você vai valer como funcionário. E a sua hora trabalhada vai ser mais cara. Então a primeira dica, do valor que você já recebe, tente guardar todo mês alguma quantia. Por exemplo, 10%. Então 10% de tudo que passar na sua mão, você vai guardar. Segunda dica, todo valor que for além do seu salário mensal, você guarda. Por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo. Ela vive todos os meses do ano com este mesmo salário. Quando chega o 13º, o que a pessoa faz? Ela gasta todo o valor. Isso não faz sentido. Porque se você viveu o ano inteiro com um salário, quando você recebe um a mais, guarde esse dinheiro, invista esse dinheiro. Porque isso vai te permitir ter mais tranquilidade financeira e poder agarrar outras possibilidades. Só com essa dica simples, se você tem, por exemplo, 35 anos, você já deve estar trabalhando há pelo menos uns 15 anos. Se você tivesse guardado e investido apenas o 13º salário nesses últimos 15 anos, era para você ter no mínimo 15 salários investidos. No mínimo, fora os juros que você recebe. Então 13º, férias, participação de lucro, comissões, bonificações, tudo que você receber além do seu salário, invista. Terceira dica para você, busque gerar algum tipo de renda extra onde você consiga ganhar um valor maior. Por exemplo, na época que eu ganhava um salário mínimo e trabalhava de garçom, eu recebia R$100 por noite como garçom. Vamos supor que eu trabalhasse sexta e sábado, ou então sábado e domingo. Daria aqui no exemplo, R$200 por final de semana. Um mês normalmente vai ter pelo menos 4 finais de semana. Então isso daria R$800 a mais por mês, o que na época já era mais do que um salário que eu recebia. Hoje seria quase um salário, né? Considerando que a pessoa recebe R$1.219 líquido, se ela consegue gerar uma renda de R$800 por mês, é quase um salário, só de renda extra. Agora, e isso aqui no ano? Se a gente multiplica aqui por 12, daria R$9.600 por ano. Isso porque eu coloquei 4 finais de semana por mês. Mas tem mês no ano que vão ser mais de 4 finais de semana. Ou seja, apenas com essa dica de trabalhar de garçom no final de semana, você já conseguiria juntar R$10.000 no ano. E não é apenas a renda extra com serviço, você pode criar renda extra vendendo produtos. Então você pode juntar parte do seu salário para poder ter dinheiro para fazer dinheiro, como também juntar dinheiro de alguma renda extra que você faça que venha da sua hora trabalhada. É claro que tudo isso que eu estou falando, você deve utilizar investimentos para acumular mais patrimônio, para ter segurança, para ter uma reserva de emergência. E eu já vou te falar mais sobre os investimentos. Mas é importante você sempre estar pensando em como aumentar a sua renda, porque isso vai te fazer chegar até a liberdade financeira muito mais rápido. Então, por exemplo, se você consegue juntar R$1.000 guardando dinheiro por algum tempo, o que você poderia fazer? Na época que eu tinha um salário, eu revendia roupas. Então, a primeira viagem que eu fiz, eu morava na região metropolitana de Belo Horizonte, eu fui para Petrópolis, no Rio de Janeiro, comprei lá camisetas, bermudas, comprei roupas, voltei para a região metropolitana de BH, que era onde eu morava. Eu lembro que na época eu consegui comprar camisetas a R$7, R$8, e eu vendia a R$25, R$30, até R$40. Ou seja, considerando que você tenha um valor de venda 3 vezes maior, tirando os custos da viagem que você vai ter, você consegue dobrar este valor, dependendo até mais do que isso. Depois de ter ido para Petrópolis, por exemplo, eu fui várias vezes para 25 de março em São Paulo. E era a mesma coisa, eu pegava um dinheiro, R$2.000, R$3.000, R$4.000, eu tinha juntado nos últimos anos, guardando parte do meu salário, guardando todo o dinheiro que entrava além do meu salário e com outras formas de renda extra. E aí eu comprava e revendia principalmente roupas. Arthur, beleza, gostei das dicas, vou colocar em prática, vou tentar aumentar minha renda ativa, mas o que eu posso fazer para investir esse dinheiro e começar a gerar renda passiva? Primeiro investimento que você pode utilizar é uma das opções do Tesouro Direto, que se chama Tesouro Selic. Então, dentro do Tesouro Direto, você pode ver que tem várias opções. Nós temos aqui 3 títulos de Tesouro pré-fixado, nós temos 2 títulos do Tesouro Selic, já vou falar mais sobre eles. Nós temos aqui as opções de Tesouro IPCA. Recentemente, o governo colocou
o Tesouro Renda Mais, que é mais focado para aposentadoria, embora eu não veja sentido neste investimento, e o Tesouro Educa Mais, que eu também não vejo muito sentido, tá? Não invisto e não recomendo, que é um investimento mais voltado para as famílias programarem algum gasto com a educação dos seus filhos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo só sobre o Tesouro Direto, deixa um comentário aqui e no futuro eu posso gravar um vídeo só sobre esses títulos aqui do Tesouro Direto. Qual que é a diferença entre eles, qual que é a rentabilidade, como funciona, quando que você tem que comprar cada um, para qual objetivo você deve utilizar cada um desses investimentos, o que é IPCA, o que é o pré-fixado, o que é esse Renda Mais. Deixa um comentário aí que eu gravo. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte, dentre essas opções, as principais serão no Tesouro Direto, pré-fixado, Selic e IPCA. Dessas três principais opções, o Tesouro Selic ele é ideal para você poder pegar o seu dinheiro de volta quando você quiser. Então, se você tem algum dinheiro que você quer investir para poder pegar de volta quando quiser, utilize o Tesouro Selic. Por quê? Primeiro, ele te permite pegar o dinheiro de volta quando você quiser. Então, ele tem liquidez diária. Segundo, além de ter liquidez diária, ele tem segurança. Então, você pode pegar o dinheiro de volta quando você quiser, sem nunca ter prejuízo. Isso é fundamental para quem está fazendo o seu primeiro investimento. Além da liquidez diária e da segurança, ele é um investimento que rende mais do que a poupança. Ele sempre vai ter um retorno melhor do que a poupança. Arthur, o Tesouro Selic, ele vai me levar até a liberdade financeira? Ele vai ser o investimento mais rentável do mercado? Ele vai ser o investimento ideal para minha aposentadoria? Não. É por isso que na Mentoria 5P eu ensino 5 pilares diferentes. São vários investimentos diferentes que você deve ter ao mesmo tempo para cada um dos objetivos que você vai ter. Por exemplo, você quer viajar, quer trocar de carro, quer fazer a reforma de uma casa, quer fazer um intercâmbio, quer comprar algum bem, quer comprar a casa própria. Você vai ter diferentes investimentos para cada um desses objetivos. O Tesouro Selic ele serve para reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que você vai deixar investido para se proteger de qualquer eventualidade. Qualquer coisa que acontecer, você recorre ao Tesouro Selic. Então você está juntando dinheiro. Aí a pessoa quebra o dente, a pessoa perde o celular, a pessoa é assaltada, a pessoa bate o carro e tem que pagar o seguro, a pessoa tem que comprar uma geladeira, um fogão de emergência, a pessoa por algum motivo o salário dela é atrasado. Não importa, qualquer emergência que vier a acontecer, você tem acesso ao seu dinheiro a qualquer momento. Ele é ideal para reserva de emergência. O valor mínimo de investimento no Tesouro Selic, no momento que eu estou gravando este vídeo, está em cerca de R$ 136. À medida que o investimento vai valorizando, este valor aqui tende a aumentar. Então, no momento que você estiver vendo este vídeo, eu não sei quanto vai estar o Tesouro Selic, mas com cerca de R$ 100 mais ou menos, você consegue investir neste investimento. Ele tem duas datas, 2026 e 2029, então 1º de março de 2026, 1º de março de 2029. Você pode fazer qualquer uma das duas opções, tá? Isso não vai fazer diferença. Inclusive, na minha opinião, deveria ter apenas um Tesouro Selic. Não sei por que o governo criou dois. Este investimento ele vai render a taxa Selic atual. Então, a taxa Selic, a cada 45 dias, o Copom se reúne, o governo se reúne para definir qual vai ser a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica da nossa economia. Inclusive, eu gravei um vídeo falando só sobre a taxa Selic. Você pode encontrar no Facebook, você pode encontrar no YouTube ou mesmo no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Porque eu estou subindo o áudio desses vídeos aqui no Spotify e nessas outras plataformas. Para primeiro investimento, invista no Tesouro Selic. O Tesouro Pré-fixado e IPCA, eles servem para prazos maiores, então eles não devem ser feitos para poder pegar de volta quando quiser. O ideal nesses casos aqui é você investir quando você tem um objetivo de prazo maior e esses investimentos você tem que comprar na hora certa, porque dependendo do momento que você comprar, você vai ter um retorno muito ruim. Inclusive, se você investir no Tesouro Pré-fixado ou IPCA e quiser pegar o dinheiro de volta antes do prazo, você pode ter prejuízo. Por isso que eles não são indicados para primeiro investimento. Primeiro investimento, Tesouro Selic, onde você pode pegar o seu dinheiro de volta a qualquer momento. Para prazos maiores, além das opções de Tesouro Direto, você pode investir em CDB, LC, LCI, LCA, investimentos imobiliários que geram uma renda mensal através dos imóveis. Este é o investimento favorito dos alunos que entram na Mentoria 5P, que é a minha mentoria individual, e também ações, onde você se torna sócio de grandes empresas. Então as ações são um investimento com maior potencial de multiplicação no mercado, onde no longo prazo você investe pouco para tentar ter muito. Este é o nosso foco. Então cada um desses investimentos serve para um objetivo diferente. E na Mentoria 5P nós temos um módulo para cada um desses pilares, ou seja,
um módulo só sobre imóveis, um módulo só sobre ações, um módulo só sobre o Tesouro Selic, para que você de fato aprenda a investir do zero, com segurança e possa ter um retorno muito maior do que as opções que você encontra nos bancos tradicionais, como poupança, previdência privada, título de capitalização, fundos de investimento, investimentos ruins e que só geram lucros para os bancos. Se você tem Instagram, me siga lá, @pronto para investir. Eu posto conteúdos diários no Instagram. E agora é colocar em prática todas essas dicas. Se você colocar em prática daqui a alguns meses, volte aqui neste vídeo e deixe um comentário com todas as mudanças que você está tendo na sua vida. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê em um próximo vídeo.